partir do verso 1. Quando achar, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Mateus, facinho, o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos ler a palavra do Senhor então, que nos diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes. Diga comigo assim: prudentes. Vamos continuar lendo. E 5 nécias. Diga assim: nécias. Lemos a palavra do Senhor. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não, seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vende e a comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a bolda. E fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Coloca a mão no seu coração, meu irmão. Pai bondoso, nós declaramos, Pai, que o Teu Espírito é vida dentro de nós, que o Teu Espírito é esse azeite que flui em nós. Então nós declaramos nessa noite: Espírito Santo, nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus. Então traga uma palavra com clareza às nossas vidas, Pai. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para compreendermos com clareza a Tua palavra. Eu declaro no nome de Jesus, que a Tua palavra é luz, que a Tua palavra é clara aos nossos corações. Então traga uma palavra diretamente do Seu trono de graça, para nós nessa noite, e que nós viemos sair daqui nessa noite fortalecidos e cheios da Tua glória, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, nós acabamos de ler uma parábola muito conhecida, em Mateus no capítulo 25, e Jesus, ele fala com parábola nesse texto, porque Jesus nesse momento, ele aponta para algo. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Diga comigo assim: o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Então, as virgens se referem aos cristãos, aos salvos, e o noivo é Jesus. Então a parábola fala do tempo da volta de Jesus. Então, portanto, a ênfase nessa parábola é o reino e não a salvação. E por que Jesus ele escolhe 10 virgens? Então, o significado de 10 na Bíblia significa completude. Então, alguns números na Bíblia que representam a perfeição e a completude. O número 3 na Bíblia se refere à completude de Deus. O número 7 se refere à perfeição e à completude da ação de Deus no tempo. Mas o número 10 na Bíblia aponta para a perfeição e a completude do homem. Então, o 10 nessa parábola significa a completude do homem. Então, Jesus ele escolhe o número de 10 virgens para dizer que 10 significa algo completo. Diga comigo assim: 10 significa algo completo. Então, Jesus ele usa esse termo numerológico
para definir que essas 10 virgens trata-se de todos os salvos, de todos os cristãos, de todas as épocas. Então, o fato de serem 10 aponta para todos os crentes, aponta para todos os crentes salvos de todas as épocas. E para nós percebermos, o número 5, já por sua vez, que na verdade, se nós começarmos a avançar no texto, nós vamos perceber que existia 10 virgens, mas Jesus separa em 2 grupos de 5 virgens. E o número 5, por sua vez, simboliza responsabilidade. Diga para o seu irmão assim: 5 é igual responsabilidade. Agora aperta a mão do seu irmão assim. Se você deseja apertar algo ou pegar algo com firmeza, você vai ter que usar o quê? Os 5 dedos. Se você pegar somente 3 dedos, você não vai conseguir firmar isso. Por quê? Porque o 5 quer dizer responsabilidade, é você pegar algo e não soltar. Então Jesus, ele divide nesses 2 grupos. Então havia quantas virgens, irmãos? Quantos? 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 nécias. Então as virgens representam aqueles que foram salvos em Cristo. Diga para o seu irmão assim: as virgens representam aqueles que foram salvos em Cristo. Irmão, se nós pegarmos na nossa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o que nós vamos perceber? A Bíblia jamais vai usar a expressão virgem para se referir ao ímpio, para se referir ao incrédulo. A Bíblia nunca vai pegar a expressão virgem e se referir àquele que está no mundo. Então, virgem é usado para a expressão daquele que foi salvo em Cristo Jesus. Então, o texto nos fala de 2 classes de virgens: as nécias e as prudentes. Muitos falam que as virgens nécias não são salvos. Irmãos, mas como não serão salvos se são virgens? Virgem é algo bom? Sim ou não? Virgem é algo bom. Então Jesus, ele junta todas essas virgens em um só grupo. O reino do céu é semelhante a 10 virgens. Então Jesus está dizendo: olha, a completude, o reino dos céus é semelhante a algo que é completo. Parece a 10 virgens. E na sequência, o que Jesus diz? Mas 5 dessas virgens eram prudentes e 5 nécias. Então eu quero dizer para você que essas 5 virgens nécias, elas eram salvas pelos seguintes motivos. Primeiro, as 5 nécias eram virgens. Então essa colocação é uma questão que nunca pode ser colocada em dúvida. Por quê? Porque elas eram virgens. Então virgem simboliza algo que é puro, algo que é limpo. E a palavra do Senhor diz assim que todas as virgens foram encontrar-se com o noivo. Só foi as 5 prudentes que foram encontrar com o noivo? Foi todas as virgens foram se encontrar com o noivo, tanto as virgens prudentes como as virgens nécias. Outra coisa, a luz nas suas lâmpadas. Então a luz também nas lâmpadas das virgens nécias, das virgens loucas. E também havia luz na lâmpada das virgens prudentes. Então não é algo que parece que é a mesma coisa, irmãos. Então havia luz nas 2 lâmpadas, tanto no grupo de virgens nécias como das prudentes. E a palavra do Senhor diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito. Fala para o seu irmão assim: à meia-noite ouviu-se um grito. Já pensou você deitado na sua cama quentinha, e à meia-noite chega alguém lá na janela do seu quarto e ah! Será que você se assustaria? À meia-noite ouviu-se um grito. Então essa parábola trata sobre a volta do Senhor Jesus. O noivo é Jesus. Então esse grito aponta para a voz do arcanjo, aponta para a última trombeta sendo tocada. Então o grito era para todas as virgens. Por quê? Porque o grito é a trombeta tocando. Então quando a trombeta tocar, meu irmão, vai ser tanto para os prudentes quanto também para os nécios.
todos vão ouvir a última trombeta tocar, mas os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Sabe, irmãos? Outra questão: há óleo nas lâmpadas das virgens nécias, e o óleo aponta para o Espírito Santo. Fala para o seu irmão assim: o óleo aponta para o Espírito Santo. E algo em comum, meu irmão, nas duas classes de virgens. O que estava em comum? Que todas as 10 estavam dormindo. Então, o dormir aqui significa estar morto. Por isso que à meia-noite ouviu-se um grito, porque o arcanjo vai tocar a trombeta e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Então, o que aconteceu? As 10 virgens ouviram a trombeta tocando. Sabe, meu irmão? Mas o ímpio que está morto, ele não vai ouvir a trombeta tocando. Por quê? Porque ele só vai ressuscitar no final do milênio, no final dos 1000 anos. Então por isso que existe esse algo que contrasta entre essas duas virgens, dois grupos de virgens. As duas ouviram a trombeta tocar. Então a palavra do Senhor diz lá no versículo 11 que as 5 prudentes vão com o noivo, e depois as nécias também vão. Todas são levadas, mas só as 5 prudentes entram na festa. Fala para o seu irmão assim: só os prudentes entrarão na festa. Sabe, meu irmão, a diferença entre as virgens está na conduta delas durante a vida delas, não está na sua natureza, está na forma que elas conduziram a vida delas em Cristo, está na forma que elas conduziram a sua própria vida até a morte. Isso não fala da questão da natureza, porque a natureza delas, que todas elas eram virgens. Então a diferença são que havia algo diferente entre as duas, entre esses dois grupos. Mas não é uma questão de ser um grupo de falsa e um grupo de verdadeira. Mas eu quero trazer nessa noite a clareza para você. Eu quero perguntar para você nessa noite: a sua vasilha está cheia ou está vazia? Pergunta para o seu irmão assim: a sua vasilha está cheia ou está vazia? Se nós lermos no verso 9, existe algo que diferencia esses dois grupos de virgem. Qual é a diferença? A diferença é que um grupo dessas virgens não tinha o azeite sobrando. Pergunta para o seu irmão: você tem azeite sobrando? É engraçado que as 5 virgens nécias não tinham azeite sobrando na vasilha, e elas olham para as virgens prudentes e dizem: olha, me dá um pouco do seu azeite. Sabe, irmãos, porque isso aponta para algo espiritual, algo que são dois grupos de salvos. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que pregar o Evangelho. Se essas 5 virgens que eram nécias não fossem salvas, ia ser um pecado as virgens prudentes negar o azeite para elas. E a palavra do Senhor diz que as virgens prudentes negam o azeite. E se elas não fossem salvos, as prudentes pecaram, não querendo ajudar as nécias. Mas a palavra do Senhor diz que naquele momento as virgens prudentes dizem para as nécias: olha, vá ao encontro daquele que vende e compra o azeite para a sua vasilha. Então isso não trata de salvação, porque a salvação é de graça. Fala para você assim: é de graça. Mas para você ter o azeite sobrando na sua vasilha, meu irmão, você tem que viver totalmente pela graça, depender da graça, depender do Espírito e fazer a vontade do Pai. Porque só vai ter o azeite sobrando aqueles que não viveram a sua vida, mas viveram a vida do Senhor enquanto viveram. Só vai ter o azeite sobrando aqueles que viveram a vontade do seu Pai. E a palavra do Senhor diz que o Senhor mandou vigiar. Então, irmãos, você manda o ímpio vigiar?
Pergunta ao seu irmão: você manda o ímpio vigiar? Então Jesus disse: olha, vigiai que eu venho sem demora. Por quê, irmão? Porque o ímpio ele está esperando Jesus. Quem está esperando Jesus? O salvo, o crente em Cristo, aquele que creu em Cristo. Aqueles que estão fora da aliança de Cristo, eles não esperam que Cristo retorne. E esses dois grupos de virgens, eles tinham algo também comum: as lâmpadas. Repete comigo assim: lâmpadas. Então, todas as 10 virgens tinham que? Lâmpadas. Então, na Bíblia, lâmpada pode significar pelo menos 4 coisas. Primeiro, a palavra de Deus. Diga comigo assim: a palavra de Deus. Diga assim: a palavra de profecia, o testemunho do crente e o espírito humano. Essas 4 coisas podem significar lâmpada. Mas pela simples lógica, nós podemos concluir que as lâmpadas tinham a função de ter luz e conter o azeite. Então isso deve apontar meu irmão, para o testemunho do crente e para o espírito humano. Então, ter a lâmpada acesa é ser salvo. Diga assim: ter a lâmpada acesa é ser salvo. Assim como você ter o bom testemunho de boas obras, assim como você ter boas obras. Então, aleluia. Voltou. Então, ter a lâmpada acesa representa isso: você ter boas obras, né? Então, isso é uma diferença entre as 5 delas. Então, a primeira diferença era que 5 eram nécias. Fala para mim assim: nécias. Então, a palavra nécia, meu irmão, no grego significa imprudente, aquele que viveu a vida às vezes loucamente, viveu a vida sem propósito. Então, a palavra usada para nécio aqui em Mateus 25 é a mesma palavra que Jesus usa lá em Mateus no capítulo 7, quando ele fala que é prudente aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, mas é imprudente, é nécio aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Então, se você não vive uma vida em Cristo, não vive o propósito de Deus para você, você vai viver a sua vida de uma forma imprudente. Você vai viver a sua vida como um nécio. Mas Cristo tem mais para você. Fala para o seu irmão: Cristo tem mais para você. Fala assim: você foi criado para ser cheio da glória de Deus todos os dias. Pergunta para o seu irmão: sua casa está construída na areia ou na rocha? Sabe, irmãos, aquele que constrói sua casa na areia, aquele que é como essa virgem nécia, como essas virgens nécias. Ser nécio é andar segundo as suas próprias ideias, não segundo a palavra de Deus. Ser nécio é você andar segundo a sua vontade e não pela vontade de Deus. Então, a segunda diferença entre as virgens é que as 5 prudentes tinham azeite. Diga comigo assim: as 5 prudentes tinham azeite. Diga assim: e as 5 nécias não tinham azeite na vasilha. Agora olha para o seu irmão e fala assim para ele: fala assim, irmão, se não tem azeite, fala para ele assim: você tem tempo para comprar ainda, porque o grito da meia-noite não chegou ainda, irmão. Então hoje Deus está trazendo essa palavra ao seu coração, aos nossos corações, para que nós venhamos encher a nossa vasilha no nome de Jesus. Amém, irmãos? Pastor, mas o que significa o azeite nas vasilhas? Então, o azeite nas vasilhas, os óleos nas lâmpadas, fala do Espírito Santo no interior do crente. A palavra do Senhor diz em Ezequiel no capítulo 36, nos versos 26 e 27: dar-se-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne.
porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardarei os meus juízos e os observais. Efésios 1:3 diz assim: e quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Irmão, a partir do dia que você teve um encontro com Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo. Você foi marcado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te alienou a Ele. Eu não sei se quando você compra um carro financiado, se você já percebeu isso. Se você pegar o recibo desse carro, vai estar escrito lá embaixo assim: alienação fiduciária. Por quê? Porque enquanto você não pagar o débito desse carro, a dívida para o banco, esse carro pertence a você? Pertence a quem? Ao banco. Mas no dia que você foi salvo, Jesus marcou em você: você é meu alienado. Jesus carimbou você e falou: você é meu, você tem um dono. Cristo é o teu dono. E Ele vai vir buscar você. Por isso que Jesus vai voltar, porque Ele vai vir buscar aquele que é dele. Ele vai vir buscar aquele que foi marcado, aquele que foi selado pelo Espírito. E eu creio no nome de Jesus que aqui há crentes selados pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu creio que aqui há irmãos marcados pelo Espírito Santo da promessa, que foi comprado por preço de sangue. E se você foi comprado por preço de sangue, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada vai te separar do amor de Deus. Nada vai te separar dele, porque aquele que vai a Ele, de maneira alguma Ele lançará fora. De maneira alguma ninguém vos arrebatará das minhas mãos, porque você está em Cristo Jesus. E por você estar em Cristo, você foi selado pelo Espírito da promessa. Diga assim comigo: eu tenho um dono. Cristo é meu dono. Sabe, irmão, eu sei que é complicado, às vezes a gente quer fazer aquilo que a gente quer fazer, mas eu quero dizer para você: quem é o seu dono é Cristo, crente. A palavra do Senhor nos diz que no capítulo 20 de Provérbios, verso 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo mais íntimo do corpo. Diga comigo assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o meu coração. A palavra do Senhor diz em Romanos no capítulo 8, verso 9: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo está em você, meu irmão? Pergunta para o seu irmão: o Espírito de Cristo está em você? Se está em você, você é dele. Fala para o seu irmão: se está em você, você é dele. Você tem um dono. A palavra do Senhor diz em 1 João no capítulo 3, verso 24: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Você guarda os mandamentos do Senhor, porque o Espírito Santo está dentro de você. A palavra do Senhor diz que no Velho Testamento a lei foi escrita em tábuas de pedra, mas desde que o Senhor Jesus veio, enviou o Espírito, a lei foi escrita nas tábuas do teu coração pelo Espírito Santo. A lei está escrita no teu coração. Por que você obedece, meu irmão? Porque o Espírito do Senhor está dentro de você. Porque você não obedece a algo que está em pedras, mas você obedece a algo que Jesus, o Espírito Santo, cravou no seu coração. Diga para o seu irmão assim: a lei está cravada hoje no seu coração, e o Espírito Santo te conduz para cumprir todos os mandamentos. Sabe, irmãos, ter o azeite na lâmpada aponta para a nossa salvação. Fala para o seu irmão assim: ter o azeite na lâmpada aponta para a nossa salvação. Então, se somos salvos, nós possuímos o Espírito Santo em nós. Portanto, nós temos o azeite na lâmpada. Então, uma coisa
é você possuir o Espírito Santo em você, ter o azeite na sua lâmpada. Mas por outro lado, o óleo nas vasilhas simboliza o quê? Simboliza alguém cheio do Espírito Santo. O óleo na vasilha simboliza alguém que está transbordando do óleo do Espírito. Então isto significa certamente de você ser cheio do Espírito. Então tem muitos crentes que eles têm o Espírito Santo, que foram batizados com o Espírito Santo, mas tem outros crentes que são cheios do Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, diga aleluia. Se não é, vai ser cheio hoje no nome de Jesus. Se não é, vai sair daqui transbordando o óleo da unção, vai transbordar o óleo da glória do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Fala para o seu irmão assim: você é cheio do Espírito? Mas a demora do noivo, a demora do Senhor, foi o grande teste para as virgens. Como o Senhor demorou, elas dormiram. Sabe, dormir não é algo negativo nessa parábola, porque tantas virgens nessas e prudentes dormiram. Por isso que nós podemos afirmar que o sono nessa parábola significa a morte física. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Diga assim comigo: à meia-noite ouviu-se um grito. A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 4,16, 1 Coríntios 15:52, que a última trombeta vai soar. E quando a última trombeta soar, Jesus voltará. Então todas as virgens se levantaram quando elas ouviram o grito à meia-noite. Sabe, meu irmão, todos os salvos ressuscitarão na vida do Senhor quando o arcanjo tocar a última trombeta. Mas eu quero dizer para você, você vai só conseguir comprar o azeite em vida. Você vai só conseguir encher as suas vasilhas em vida. Porque quando você se levantar em Cristo, se Jesus voltar e você aqui estiver vivo ainda, ou se você tiver já sido recolhido, o azeite na vasilha só é para aquele momento, só é para aquilo que você fez até aquela hora. E a palavra do Senhor diz no versículo 8 e 9 que o azeite deveria ser comprado. Então o dom do Espírito pode ser dado por imposição de mãos. Diga assim: o dom do Espírito pode ser dado pela imposição de mãos. Mas o ser cheio do Espírito não pode ser transferido. Fala para o seu irmão assim: para você ser cheio, depende de você, não de mim. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, para sermos cheios do Espírito, nós temos que cantar salmos, cantar louvores. Nós temos que abrir a nossa boca, glorificar o Senhor. Sabe, a salvação é de graça, mas existe coisas nas palavras de Deus que precisam ser compradas, que precisam ter um preço a ser pago. Por exemplo, o poder para ministrar com vida, o colírio, as vestiduras espirituais, o ouro da glória de Deus,
a sabedoria e o conhecimento. Isso é algo que nem todos vão ter. Por quê, irmãos? Porque isso não é totalmente de graça. É de graça, mas não é totalmente de graça. Por quê? Porque isso é para quem depende exclusivamente da graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: eu fui um homem que pela graça de Deus trabalhei mais do que todos. Trabalhar mais do que todos é pela graça. Diga para o seu irmão: é pela graça. Mas é pela graça trabalhando, irmãos. Não é pela graça você sendo alguém passivo, mas é pela graça se esforçando. É dependendo da graça para fazer, dependendo da graça para ir. Então você tem que ser cheio da glória do Espírito Santo, para que você venha viver uma vida que vale a pena, meu irmão. Fala para o seu irmão assim: viva uma vida que vale a pena. Sabe, irmãos? Então nesse caso nós vemos que ser cheio do Espírito é uma condição fundamental. Sabe, não basta você ser bom, não basta você ser íntegro, é preciso ser cheio do Espírito. A palavra do Senhor diz que você foi salvo pela graça para as boas obras. E o que acontece? Lá no final do versículo, do capítulo, no verso 11, diz assim: depois chegaram também outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. A palavra conhecer no grego nesse versículo é a palavra oida. Oida é traduzido em muitos lugares como aprovar, aplaudir, recomendar. Então a obra dessas virgens não foram aprovadas. A palavra no grego usada aqui é oida, quer dizer aprovada. Então elas tinham azeite, mas não foram aprovadas. Então nós sabemos que Deus é onisciente, mas Ele diz que não conheceu as 5 virgens nécias. Mas o que Ele não conheceu? Ele não conheceu a obra delas. Por isso que a palavra do Senhor diz que toda obra que você faz na carne é trapo de imundície. Tudo aquilo que você faz na vida que não é dependente do Espírito, que não é por você ser cheio do Espírito, que é na carne, Deus não conhece, Deus não aprova, Deus rejeita. Então quando essas 5 virgens nessas levantaram, a obra que elas fizeram na vida delas foram obras reprovadas. Mas eu quero fazer parte daquelas que estão com a vasilha cheia de azeite. Eu quero fazer parte daqueles que vivem uma vida que vale a pena, que vive a vida pelo propósito de Deus. Mateus no capítulo 7, verso 21, a palavra do Senhor nos diz isso: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos... É aonde, irmãos? No reino do... Então o reino é o milênio. O reino é o milênio. Olha que Jesus continua dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. Fala para o Senhor assim: para entrar no reino tem que fazer a vontade do Pai. E para ter a vasilha cheia tem que fazer a vontade do Pai. 1 Coríntios 9, 27 diz assim: olha que Paulo diz: não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, não venha eu mesmo ser reprovado. O que Paulo está dizendo? Que a minha obra não pode ser desqualificada. Então essas 5 virgens que eram nécias, elas também eram desqualificadas. Por quê? Porque aquilo que elas fizeram em vida não honrou a glória do seu Pai, não honrou a glória de Cristo. Jesus, a palavra do Senhor diz também em 1 Coríntios capítulo 3,
Versos 14 e 15: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo pelo fogo. Sabe, irmãos, eu não quero fazer parte daqueles que vão sofrer dano. Eu não quero fazer parte daqueles que vão sofrer disciplina. Eu quero fazer parte daqueles que vão reinar com Cristo e vai receber galardão. Mas para isso nós temos que ter a nossa vasilha cheia de azeite. Para isso nós temos que ter a nossa vida cheia do Espírito Santo. Então o homem, ele deve crer, mas também ele deve trabalhar. Fala para o seu irmão: o homem deve crer, mas ele também tem que trabalhar. Sabe, esse trabalho, claro que não é propriamente seu, meu, mas é aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado em nós, a dependência do Espírito. Sabe, aqui nós vemos nesse versículo que é possível nós perdermos o galardão, perdermos a nossa recompensa, e igualmente possível sermos reprovados para o reino e privados da nossa coroa. Então eu quero fazer parte do grupo das 5 virgens que foram prudentes. Eu quero ter minha vasilha cheia de azeite, meu irmão. Mas para você ter sua vasilha cheia de azeite, você tem que viver uma vida que vale a pena. Você tem que viver uma vida no centro da vontade de Deus. Você tem que viver uma vida no centro do coração de Deus. Sabe, não adianta você ser crente e salvo, mas ser desqualificado, ser reprovado. Não adianta. Não adianta. Por quê? Porque muitas vezes você vai receber punição. Você não vai viver uma vida que Cristo comprou para você. Sabe, você foi comprado para viver uma vida com propósito. Você foi salvo para viver uma vida que vale a pena. Você foi alcançado pela graça para viver a vontade do seu Pai, não a sua vontade, meu irmão. Você foi alcançado para viver para a glória de Deus. Por isso que Paulo diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que você faz na sua vida tem que ser por ele e para ele, porque dele, por ele são todas as coisas. Eu quero dizer para você nessa noite: viva uma vida no centro da vontade do seu Pai. 1 Coríntios 8, capítulo 3 diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Minha pergunta para você: quando você ama seu pai, em todo tempo você vai querer viver a vontade do seu pai? Sabe, meu irmão, o Senhor conhece aqueles que amam a Ele e vivem para a sua vontade, e vivam a sua obra. A palavra do Senhor diz que as virgens prudentes amavam o Senhor, fizeram a vontade do Senhor enquanto viveram, e por isso as suas vasilhas eram cheias de azeite. Eu quero dizer para você: a sua vasilha está cheia de azeite, irmão? Será que hoje você se encontra alguém qualificado para entrar no reino dos céus ou desqualificado? Sabe, nós temos que abrir o nosso coração e orarmos para nós ser cheios do Espírito, para que na nossa vida não venha faltar azeite, porque para quando Jesus voltar, nós não formos encontrados com as nossas vasilhas faltando azeite. Fala para o seu irmão assim: na sua vasilha está faltando azeite? Fala assim para ele: se está faltando, há tempo para comprar. Fala assim: Cristo quer que você transborde de azeite. Você crê que a vontade de Deus é que você venha transbordar de azeite, meu irmão? Você crê que a vontade de Deus para você é que você venha ser cheio do Espírito dEle, ser cheio da glória dEle? Você crê nisso? Sabe, isso depende de nós, individualmente. Nós vivemos essa vida na vontade do centro do Pai, porque tem que ser vivido a vontade do Pai. Sabe, irmãos,
Que Deus venha nos ajudar, que Cristo venha nos ajudar, que o Espírito Santo venha nos ajudar, para nós não termos as nossas vasilhas secas, para nós sermos encontrados, sermos achados com as nossas vasilhas transbordando. Sabe, meu irmão, eu creio no nome de Jesus. Se você dá a resposta que Deus tem pedido para você nesse tempo, se você viver uma vida na dependência dEle, não vai faltar azeite na sua botija, não vai faltar azeite na sua vida. E quando você abrir a sua boca, todo o ambiente que é árido, toda a terra que é seca, vai vir a provisão e a chuva vai se derramar do céu. Por quê? Porque você não é alguém que tem uma vasilha faltando azeite. Você é alguém que tem uma vasilha transbordando de azeite. E hoje, quando nós ficarmos de pé daqui a pouco, você vai abrir sua boca. O irmão que está do seu lado, à sua esquerda, à sua direita, ele vai olhar para você e vai ver que você está transbordando de azeite. Sabe, meu irmão, viva no centro da vontade do seu Pai. Sabe que o seu coração vem estar aberto para Ele. Sabe, eu quero ser achado como essa virgem, esse grupo de virgens prudentes. Pergunta para o seu irmão agora, na sua vasilha, está sobrando ou está faltando azeite? Agora responde para ele, irmão. Ah, pastor, eu cheguei no culto aqui, na verdade até minha vasilha eu já perdi ela pelo meio do caminho. Não sei nem aonde que está. Mas há uma esperança para você, porque as lâmpadas estão na sua mão, e a sua lâmpada está cheia de azeite, e Cristo vai te dar essa vasilha que sumiu hoje, amém? Fala para o seu irmão, se for para ele, fala assim, ó, Cristo vai dar a vasilha que sumiu hoje. E fala assim, ela sumiu vasilha, mas Cristo vai dar cheia no nome de Jesus. Sua vasilha pode ter sumido vazia, mas a vasilha que Cristo vai te dar hoje é cheia, transbordante. Você crê nisso, meu irmão? Se coloque de pé onde você está agora.